nós encontramos a história da mulher do fluxo de sangue. Eu acredito, irmãos, que estou aqui pensando nos meus botões, tá? Quando eu chegar no céu, porque eu acredito que eu vou chegar no céu por Cristo e em Cristo, eu vou encontrar a mulher do fluxo de sangue lá, e ela vai falar: o senhor é o pastor Galdinei? Eu vou falar: eu mesmo. Ela vai falar: o senhor gostou da minha história, hein? Porque o senhor pregou várias vezes sobre mim. E é verdade, irmãos. Muitas vezes eu já abri esse texto, já meditei nesse texto, já refleti sobre esse texto, já ministrei para vocês sobre esse texto. Mas sabe quando você abre o texto, Deus fala um monte de situações que Ele não falou com você nesse mesmo texto? Foi exatamente isso que Deus fez comigo nessa tarde. Eu até senti assim no meu coração o desejo de pregar essa palavra no domingo à noite. Por quê? Porque geralmente no domingo à noite o pessoal fala: o pastor bate, o pastor chicoteia, né? E geralmente domingo à noite, realmente as palavras que Deus tem me dado são palavras mais de exortação à igreja, sabe? Trazer o coração do crente ao compromisso com Deus, né? O crente está vivendo assim com a rédea muito frouxa, precisa às vezes apertar a rédea, se ajustar, andar no caminho certo, caminhar no prumo de novo. Então eu vejo que Deus me dá essa palavra no domingo à noite para ajustar o coração, a mente e o espírito dos crentes. E essa palavra é uma palavra muito mais de encorajamento, é uma palavra de cura, né? E às vezes no domingo à noite Deus não tem me dado a condição de ministrar esse tipo de palavra, mas você que vem no culto sexta-feira, você recebe essa palavra, e essa palavra é uma palavra de cura para a sua vida. E eu quero crer que nessa noite pessoas que estão aqui e que vieram aqui para receber cura da parte de Deus sairão daqui curados em nome de Jesus. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que restaura vidas, Ele é um Deus que ama o ser humano, porque o ser humano foi criado para ser a coroa da sua glória. Deus colocou no ser humano a sua identidade. Deus não fez o ser humano como Ele fez o cavalo, como Ele fez qualquer outro ser vivo. Deus disse: façamos o homem, Deus falando com o Filho, com o Espírito Santo, diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ou seja, nós fomos pintados, escritos, desenhados pelo dedo de Deus, para sermos a imagem e a semelhança de um Deus que quer que nós, irmãos, sejamos a imagem dele na terra. Nós somos criados para refletir Deus, para refletir a glória de Deus. Mas você nunca vai encontrar um retrato de Deus, porque a glória de Deus não está naquilo que é externo, está naquilo que nós carregamos dentro de nós. Você não é esse corpo que você carrega, você é o espírito, a alma que está dentro de você, com os valores que Deus colocou dentro de você. E é isso que Deus quer estabelecer sobre as nossas vidas. Então esse texto aqui de Marcos 5, de 24 a 34, que fala da mulher do fluxo de sangue, é um texto que eu já preguei aqui 1, 2, 3, 4 vezes, mas hoje Deus falou comigo de uma maneira diferente nesse texto. São coisas novas para um momento novo. Eu vejo que para cada momento Deus fala de forma, vamos dizer assim, Ele pega um conteúdo antigo e traz para nós algo novo, porque a palavra do Senhor, ela é rema revelada, ou seja, ela se renova, ela sempre traz algo novo ao nosso coração. E aqui, irmãos, eu vou estar lendo o texto para a gente poder se situar. Diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 24: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz
e ser curada deste mal. Amém, igreja? Irmãos, esta mulher é uma pessoa de fé? É uma pessoa de fé? Irmãos, a maneira como ela creu em Jesus, a particularizou diante de Jesus, diante de uma grande multidão. E essa mulher me chama muito a atenção. Quando eu penso assim numa semana de oração, eu penso em pessoas assim que buscaram a Deus de uma maneira assim muito intensa e viram a glória de Deus nessa busca. Eu sempre penso em Ana, eu sempre penso nessa mulher, eu penso em muitas pessoas que vêm ao meu coração. E nessa semana Deus falou comigo sobre a vida dessa mulher, construindo sobre a vida dela o perfil de uma pessoa vitoriosa na fé, uma pessoa que vence através da fé. E Deus quer que nós possamos crer que essa pessoa que vence através da fé, a exemplo daquela mulher, ela pode ser encontrada em cada um de nós hoje. Eu e você podemos ser uma pessoa que vence pela fé, amém? Eu e você podemos ser uma pessoa vitoriosa na fé, a exemplo dessa mulher. E o que é uma pessoa vitoriosa na fé, irmã Maria Palmira? O que é uma pessoa vitoriosa na fé, irmã Cecília? É uma pessoa que, primeiro, não transfere para Jesus as frustrações que ela teve com as pessoas. A primeira coisa que nós temos que entender é que uma pessoa de fé, ela se frustra com as pessoas, ela passa pelas frustrações, mas ela não transfere isso para o seu relacionamento com Deus. Não é porque eu me frustrei com fulano, não é porque eu me frustrei com o ciclano, não é porque eu me frustrei com a irmã, com o irmão A, com o irmão B, que eu estou frustrado com meu Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Por que, irmãos, eu falo isso para os irmãos? Porque para você entender a realidade de uma pessoa, você tem que entrar, ou tentar entrar na vida daquela pessoa. Quem já tentou fazer isso? Sabe, você olhar para uma pessoa ou para um personagem e tentar vestir a pele daquela pessoa para entender o que aquela pessoa estava passando. É que nem eu estava falando ontem com o Lucas e com a Lawane aqui, dando curso de noivos, e a gente entrou naquela parte em que Abraão teve que ouvir Sara, quando Sara disse: manda embora Agar e o seu filho. A gente lê o texto muito rapidamente e fala: Abraão simplesmente mandou Agar e Ismael embora, né? Tranquilo, mas não é assim, irmãos. Se coloca na pele de Abraão. Ele era pai de Ismael. Ele errou, ele fez algo errado, fez. Ele quis dar uma forcinha para Deus quando não deveria, porque Deus não precisa de forcinha de ninguém. Deus precisa de ajuda, irmãos. Deus precisa de ajuda? Não precisa de ajuda de ninguém. O problema nosso é quando a gente quer ajudar Deus, aí a gente acaba se atrapalhando lá na frente. A ajudinha que você quer dar para Deus hoje vai te atrapalhar lá na frente. Vou repetir: a ajudinha que você quer dar para Deus hoje pode te atrapalhar lá na frente. Deus não precisa da tua ajuda, Ele precisa da tua fé, da tua confiança nele. Só que Abraão e Sara bambearam na fé: vamos ajudar Deus para esse filho vir logo. E aí Abraão teve relação com Agar e gerou Ismael. Só que lá na frente, quando Deus cumpriu a promessa e veio Isaac, Ismael e Isaac começaram o que, irmãos? Brigar. Estão brigando até hoje, irmãos. Estão brigando por território, né? Irã, Iraque, todo aquele povo faz parte dos filhos de Ismael, os muçulmanos, todo mundo, né? Estão brigando, está tendo briga ainda, né? Só que veja bem, um pai pegar e colocar uma vasilha de água na mão de um filho e da sua mãe e falar: tchau, vai para o deserto. É fácil isso daí, irmãos? Naquele momento, com certeza, Abraão, entendendo que ele tinha autoridade como homem, ele poderia dizer: não vou fazer isso, Sara. Só que Deus entrou em cena e falou: vai fazer a vontade da sua mulher. Então, a gente está falando sobre muitos momentos em que nós temos que ouvir a nossa mulher como maridos, né? Mesmo a contragosto, às vezes nós temos que entender que às vezes ela está certa e nós estamos. Quem é homem aí? Levanta a mão aí. Quem é homem? Às vezes a mulher está certa, nós estamos
É raro. E às vezes não é fácil reconhecer isso. Mas tem que se colocar na pele. E essa mulher aqui, vamos voltar para a mulher agora, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, irmãos, há 12 anos, esvaindo em sangue. Não fala, irmãos, se ela tinha algum período que ela parava, o fluxo parava ou não parava, ou se diminuía, ou se era um fluxo grande em algum momento e depois ficava um fluxo pequeno. Não, a Bíblia não traz esses detalhes para nós. Tudo a gente tem que tentar entender. A gente tem que procurar compreender a realidade, mas sem o esclarecimento dos detalhes. Mas a mulher, ela estava menstruada o tempo inteiro, né? Vamos falar o português claro. A mulher estava menstruada o tempo todo. Aquele período que é de 5, 7 dias, 12 anos. Aí a mulher tinha dinheiro. O que ela pegou? Ela pegou o seu dinheiro, ela pegou a sua economia. E o que ela fez com o seu dinheiro, com a sua economia? Investiu tudo na sua cura. Diz o texto que ela pegou o seu dinheiro e ela deu aos médicos. Ela entregou na mão dos médicos para que os médicos pudessem curá-la daquele mal. A pergunta é: ela foi curada? Não foi, irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos: uma pessoa que já está com um problema de saúde, agora passa a estar com um problema financeiro. Já era um problema, vamos dizer assim, grave, já era um problema difícil. E aí agora, sem dinheiro, sem saúde e sem dinheiro. Sem dinheiro e sem saúde. Quem é que aguenta? Né, irmãos? Aí eu pergunto para os irmãos: é ou não é frustrante? E às vezes a gente se frustra. A gente se frustra com as pessoas, às vezes por 2 motivos, irmãos. Primeiro, porque a gente espera mais das pessoas do que elas podem nos dar. A gente espera das pessoas acima daquilo que elas podem realmente nos dar. E aí, quando a gente não recebe o que a gente espera, a gente se frustra. A gente se frustra porque a gente investe numa situação esperando algo, e aí no momento de receber aquele algo não vem. Aí você se frustra. A gente às vezes espera mais do que as pessoas podem nos dar. Às vezes nós nos frustramos porque a gente quer ir ao médico, e todas as vezes que a gente for ao médico, a gente quer que o médico cure a gente. E eu vou dizer uma coisa para você: nem sempre você vai ao médico e o médico vai resolver todos os seus problemas. Às vezes esposas se frustram porque sempre querem que o marido seja amoroso, gentil, generoso em todo o tempo. E aí não vem desse jeito. Por quê? Porque o marido não é gentil, amoroso, companheiro em todo o tempo. Em algum momento ele vai pisar no tomate. Às vezes os maridos se frustram porque eles querem uma esposa gentil, amável, tolerante, parceira em todo o tempo. Mas aí em todo o tempo não dá. Porque chega um momento que a mulher está com TPM, chega um momento que a mulher não está bem, e chega um momento em que de repente ela não vai conseguir atender as suas expectativas. Então vem o que? Frustração. Tem momentos que pais se frustram com os filhos. Sim ou não, irmãos? Porque esperam que os filhos sejam obedientes, gratos, companheiros, ou que andem no caminho certo de Deus em todo tempo. Aí você faz tudo para o filho, você encaminha o filho, você ajuda o filho, você abençoa o filho, você aconselha o filho, mas chega na hora H, o filho toma uma decisão totalmente diferente daquela que você esperava. Aí você se frustra. Assim também acontece em relação a filhos no relacionamento com os pais. Às vezes espera algo do pai que o pai ou a mãe não dá como ele gostaria de receber, e ele se frustra. Aquela mulher esperou de um médico aquilo que o médico não poderia fazer por ela. Às vezes nós nos frustramos com pessoas, por quê? Porque por mais que as pessoas queiram muitas vezes fazer por nós o que nós precisamos, não está nas suas mãos o poder e a capacidade para fazer. Amém, igreja? Não está nas mãos dessas pessoas o poder e a capacidade para fazer. Sabe por que às vezes você se frustra com pessoas que não conseguem te ajudar a resolver determinados problemas? É simples, porque existem problemas na sua vida que existem somente para serem resolvidos por Deus.
Amém? É duro de ouvir isso, mas existem problemas na sua vida que ninguém vai resolver, porque eles não foram criados para serem resolvidos por humano, eles foram criados para serem resolvidos por Jesus. Porque Jesus, Ele tem uma glória, Ele tem uma glória sobre as questões da nossa vida. Existem situações da nossa vida que precisam dar glória a Cristo, que existem para que Cristo seja glorificado. Então, às vezes, eu enfrento um problema que eu não estou conseguindo resolver e que ninguém resolve. E talvez esse problema é um problema que existe somente porque Cristo precisa ser glorificado na tua vida. E talvez hoje, esse problema que você está enfrentando é um problema que existe porque Cristo vai ser glorificado aí. Cristo vai ser glorificado nessa causa, Cristo vai ser glorificado nessa situação. Porque quando Cristo é glorificado na nossa vida, diante de uma situação que nos entristece, diante de uma situação que nos trouxe dor, que nos trouxe frustração, e Ele chega e resolve, irmãos, Cristo se torna grande na nossa vida, muito maior do que Ele já era. Imagina a gratidão que passou a ter no coração dessa mulher, depois que Jesus curou aquele fluxo de sangue. Ela já cria em Jesus, mas depois que ela foi curada, o que os irmãos acham? Ela passou a crer mais ou a crer menos? Mais. Irmãos, Deus faz coisas na nossa vida porque Ele nos quer mais perto dEle. Ele nos quer mais com Ele. E às vezes problemas, dificuldades que já trouxeram frustrações no teu coração, porque pessoas não conseguiram resolver, e porque você esperava mais das pessoas do que elas podiam te dar. Tudo isso aconteceu por um motivo: para que Cristo fosse engrandecido no teu coração, para que Cristo fosse glorificado na tua vida, para que o poder de Cristo fosse exaltado sobre o seu problema. Às vezes nós precisamos descansar na certeza de que existe um propósito, até mesmo para as coisas que nos ferem, para as coisas que nos machucam. Ninguém gosta de passar por situações que traz tristeza, que traz dor ao nosso coração, mas às vezes é necessário para que a gente se apegue mais a Deus, para que a gente assuma um compromisso maior com Ele, para que a gente abrace a Deus na nossa vida de uma maneira muito mais forte, como aquele que verdadeiramente veio para ocupar o primeiro lugar do nosso coração. Pessoas de fé que vencem são aquelas que não transferem suas decepções sofridas com pessoas para Jesus. Eu quero dizer para você, querido, se muitas pessoas já te decepcionaram, muitas pessoas falharam com você, porque não tinham condição de te atender, porque você esperou mais do que elas podiam te dar, eu quero dizer para você, com Jesus você não vai se decepcionar. Foi com essa certeza que aquela mulher procurou a Cristo. Se coloca no lugar dela, irmão. Você tinha um problema, foi ao médico, gastou tudo que tinha, ninguém resolveu. Essa situação, essa experiência é motivo para você desacreditar. É motivo para você pegar o teu problema e falar: não tem jeito, o médico não resolveu, gastei tudo que eu tinha, talvez Deus quer que eu morra com esse problema, talvez é para mim ficar assim a vida inteira. Ela poderia ter pensado assim, sim ou não, só que ela pensou assim: aquilo que eu não recebi pelas mãos dos homens, eu vou receber pelas mãos de Deus. Aquilo que não veio pela mão do médico, eu vou buscar pelas mãos de Jesus. Ela não se rendeu, ela não se entregou à circunstância. Às vezes a circunstância vem, ela bate em você, às vezes as situações vêm, batem em você, para que você possa, pela visão natural e humana, desistir, jogar a toalha, chutar o balde, entregar os pontos, aceitar o fracasso, aceitar a derrota. Aquela mulher não aceitou. Ela falou: ainda existe Jesus, ainda existe Jesus. Eu quero dizer para você, ainda existe Jesus na tua vida, ainda existe Jesus para você buscar, ainda existe Jesus para fazer,
as coisas acontecerem. Ainda existe Jesus. Ainda existe Jesus. Quantas pessoas te fizeram chorar? Quantas pessoas te fizeram entristecer o coração? Mas, diante de tudo isso, eu quero dizer para você: ainda existe Jesus. Ainda existe Jesus. Jesus está vivo, irmãos. Ele está vivo, Ele está presente, Ele está aqui. E Ele quer fazer a diferença na sua vida, na minha vida. Pessoas de fé não jogam a toalha enquanto há possibilidade de ver o milagre em Cristo. Então, se você está lutando por uma causa, por uma situação, muitas situações vieram para dizer que não vai acontecer, ainda existe Jesus. Enquanto Jesus não disser que não vai acontecer, pode acontecer em nome de Jesus. Amém? Pessoas de fé, elas unem perseverança, determinação e uma convicção inabalável de fé em Cristo diante dos seus problemas. Aquela mulher, irmãos, ela tinha perseverança, ela tinha determinação, mas acima de tudo ela tinha uma convicção de fé inabalável em Jesus. A minha pergunta para você nessa noite, presta atenção aqui, ó. Como está a sua convicção de fé em Cristo? Quem ainda está firme crendo em Jesus? Então eu quero dizer para você, tudo que parece perdido ainda pode ser achado. Tudo que parece no chão pode ser levantado, se você está firme na sua convicção de fé em Cristo. Uma pessoa, irmãos, que é determinada, uma pessoa que é perseverante na fé, uma pessoa que tem uma convicção inabalável de fé em Cristo, é uma pessoa fácil de ser vencida? Não é, irmãos. Uma pessoa que persevera, vem a luta, ela persevera, vem a dificuldade, ela mantém a sua determinação. Não, eu vou buscar, gastei todo o meu dinheiro, passei por ele, não, mas eu vou continuar buscando. Uma pessoa determinada é uma pessoa que não se deixa vencer pelos obstáculos do caminho, pelas dificuldades do caminho. Pelo contrário, ela supera, ela vai adiante, ela é resiliente. Se ela cai, ela levanta de novo e vai adiante de novo. Assim era essa mulher, mas o que era mais forte nela era a sua convicção de fé em Cristo. E isso era tão forte que ela conversou com ela mesma. Você já conversou com você mesmo? Você já conversou com você mesmo, Jorge? Você já bateu um papo com o Jorge? Às vezes a gente tem que conversar com a gente mesmo. Ó, desiste não, hein? Estou vendo que você está meio vacilante hoje, né? Levanta essa cabeça, vamos caminhar, né? Davi, ele falava muito com ele mesmo. Davi falava com a sua alma. Davi disse assim: ó minha alma, por que estás abatida, ó minha alma? O Senhor, Ele nos levantará, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ó minha alma, por que estás abatida, ó minha alma? Então Davi às vezes olhava para a sua alma, e ele começava a olhar para a alma que estava abatida e dizer para a sua alma: fica alegre, ainda há salvação em Deus. Ainda há salvação em Deus, ó minha alma. Quantas vezes muitas vezes estamos com a nossa alma abatida, e nós temos que falar com a nossa alma, falar com aquela que está dentro de nós, dizer: ainda há salvação em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Davi falou isso na sua alma, irmãos: espera em Deus, espera em Deus. E aquela mulher, ela disse para si mesma: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Isso ela falou com ela mesma. Ela falando assim: ô mulher hemorrágica, se eu tão somente tocar, se eu só tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Se eu só tocar, ele não precisa me tocar, ele não precisa liberar uma palavra sobre mim, ele não precisa nem passar óleo na minha cabeça. Se eu só tocar na orla do manto dele,
eu vou ser curada. Irmãos, que convicção de fé tinha aquela mulher. E eu digo para você, num tempo de tanta crendice no meio evangélico, onde está se vendendo sal do Egito, não sei de onde, pedacinho do manto de Jesus de Jerusalém, você pega, você leva para casa. Irmãos, hoje existe uma crendice gospel, né? Onde você pega objetos, onde você pega naquilo. Não vou entrar nesses detalhes, mas eu quero dizer uma coisa para você: o poder não estava no manto de Jesus, o poder estava em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus diz: eu senti que de mim saiu o poder. Eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Da onde que saiu o poder, irmãos? De Jesus. Da onde saiu o poder, irmãos? De Jesus. E aí Jesus diz: quem me tocou? E os discípulos tudo abobalhado ali, né, sem entender o que está acontecendo. Jesus, está todo mundo te tocando. Como é que o senhor fala aí? Não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu poder. Eu quero dizer para você uma coisa, minha irmã, meu irmão que está aqui. Eu não sei qual é a sua realidade de vida, eu não sei qual é o tamanho do seu problema, eu não sei qual é o tamanho da sua tristeza, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você enfrentar o seu problema com determinação, com perseverança e com uma convicção inabalável de fé em Jesus, o mesmo poder que saiu dele e tocou aquela mulher vai sair e vai tocar a tua vida hoje. Vai tocar você hoje. O mesmo poder que saiu dele, o mesmo poder que saiu dele para curar aquela mulher, ele está aqui nessa noite para tocar na sua vida, para tocar essa área da sua vida que precisa ser curada, que precisa ser restaurada. Aquela mulher, como uma pessoa de fé, ela carregou com ela, diante de todas as suas perdas, diante de todas as suas frustrações, diante de todas as suas tristezas, ela carregou no coração dela uma convicção inabalável de vitória em Cristo. Apesar de tudo que eu estou passando, eu vou ter vitória em Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite: você também pode viver isso. Você também pode ter vitória em Cristo nessa noite. O poder que emana dele para curar pode tocar você hoje, pode tocar áreas da sua vida hoje, pode tocar o seu corpo hoje, pode tocar a sua alma hoje. Mas você tem que ter essa convicção. Foi isso que aquela mulher teve. Eu vejo que hoje os crentes, por qualquer coisinha, eles perdem a fé. Um sonho que foi prejudicado: eu estou duvidando de Deus, não sei mais se Deus gosta de mim, se Deus está estranho. Irmãos, qualquer coisinha hoje faz a gente questionar Deus. Irmãos, aquela mulher sofreu 12 anos com fluxo de sangue. Sabe o que é 12 anos? Você não poder namorar ninguém, sonhar com um casamento. Irmãos, fluxo de sangue, depois você vai lá na tua Bíblia, em Levítico, vou te dar um endereço. Levítico, capítulo 15, 24 a 28. Existe uma lei lá para mulher com fluxo de sangue. Mulheres com fluxo de sangue se tornam impuras. Aonde ela se deitar, se tornará impuro. Aonde ela se assentar, se tornará impuro. A pessoa que ela tocar, se tornará impura. E ela não poderá ter contato com ninguém no âmbito social e nem religioso. Você sabe o que é isso? A pessoa está aprisionada num isolamento social e religioso. Ela não podia cultuar, ela não podia se relacionar com ninguém. E se ela tocasse alguém, aquela pessoa ficaria impuro até a viração do dia. A pessoa teria que se lavar e mesmo assim continuaria impuro no sentido espiritual. Só que olha que tremendo, irmãos.
ela tocou em quem? Em quem que ela tocou? Jesus. Ela tocou em Jesus, sendo uma mulher impura. E olha que tremendo, aqui prevalece a lei do mais forte. O impuro tocou naquele que é totalmente puro, e ao invés dela tornar Jesus impuro, a pureza de Jesus tocou nela e transformou ela numa pessoa pura, removeu a impureza da vida dela. Ela tocou naquele que não poderia ficar impuro, porque ele tinha o poder para tirar da vida dela a sua impureza. Aquela mulher, ela foi determinada, ela foi perseverante, ela guardou a sua convicção de fé até Jesus fazer o milagre. Guarde a sua convicção de fé, creia que o milagre que Deus precisa fazer vai chegar, em nome de Jesus, amém? Uma pessoa de fé, ela não permite que o cansaço, o desânimo, o esgotamento causado pelo problema seja mais forte do que a sua disposição de buscar a Deus. Porque às vezes, irmãos, o problema vem, e com o problema vem o desânimo, sim ou não? Quem já ficou desanimado com o problema? Quem já ficou esgotado? O que mais? Esgotado, desanimado, enfim, cansado. Pois é. Agora eu pergunto para você, principalmente você que é mulher, uma mulher que está esvaindo em sangue, ela fica esgotada? Cansada? Desanimada? Mas mesmo assim, ela foi buscar a Deus. Esgotada, desanimada e cansada, mas buscando a Deus. Desanimada, cansada, esgotada, mas buscando a Deus. Desanimada, cansada, esgotada, mas buscando a Deus. É assim que Deus quer te ver. É assim que Deus quer te ver. Porque quem busca a Deus assim, dificilmente vai sair da presença de Deus de mãos vazias. Com certeza, quando sair, vai sair levando a bênção em nome de Jesus. O que tem esgotado você? O que tem cansado você? Vença o seu cansaço, vença o seu esgotamento, vença o seu desânimo para buscar a Deus. Para buscar a Deus, porque vale a pena buscar a Deus cansado, vale a pena buscar a Deus esgotado, vale a pena buscar a Deus desanimado. Não caia nessa ideia de que a gente tem que sentir vontade. Irmão, não tem vontade, busca a Deus sem vontade, mas busque a Deus. Busca a Deus, porque esse é o caminho para a vitória de quem tem fé. Amém? Estou caminhando para o final aqui, irmãos. Pessoas de fé são aquelas que alimentam a sua fé por aquilo que ouvem e não por aquilo que vê. Tem gente que tem que ver para crer, sim ou não? Tem um camarada na Bíblia que é o pai dessa frase. Quem que é? Tomé. É um discípulo de Jesus. Ele pediu que ele queria ver as marcas das mãos de Jesus. E olha só, irmãos, Jesus, depois de ressuscitar, está todos os discípulos lá no quartinho com medo. Jesus atravessa a parede, entra lá dentro, chama Tomé e fala: Tomé, põe o dedo aqui. Aí Tomé põe o dedo aqui nas marcas de Jesus. Aí ele diz: bem-aventurado, porque viste e creste. Só que Jesus diz algo muito mais extraordinário ainda: mais bem-aventurados ainda são aqueles que não viram e creram. Eu quero dizer para você, querido, que você não precisa ver para crer. Ouça o que Deus diz à igreja, ouça a palavra. Olha só o que está escrito aqui:
irmãos. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou a sua veste. Ouvindo, aquela mulher nunca tinha visto Jesus, ela apenas ouviu. Ela ouviu que havia um homem na terra chamado Jesus, que já tinha curado cegos, aleijados, que já tinha alimentado pessoas com pães e peixes. Ela ouviu, e o que ela ouviu bastou para que ela cresça que ele poderia fazer o milagre. Queridos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Tem muita gente que hoje está sem fé porque não está ouvindo de Jesus. Quer se encher de fé? Quem quer se encher de fé? Ouça mais de Jesus, ouça mais da palavra de Jesus, encha mais o seu coração com a palavra de Jesus, e a fé para o milagre acontecer vai nascer dentro de você, vai nascer no seu espírito, vai nascer no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em último lugar, irmãos, pessoas de fé testemunham o milagre para glorificar a Deus e fortalecer a fé daqueles que ainda não receberam o milagre. Porque, irmãos, quando aquela mulher, Jesus começou a falar: quem me tocou? Quem me tocou? O que ela fez? Ela se apresentou e ela falou para que todo mundo ouvisse o que havia acontecido. Ela testemunhou do que Jesus fez na vida dela. Naquele momento, aquele testemunho dado por ela engrandeceu, glorificou o nome de Jesus, mas fortaleceu o Jairo. Não tinha um Jairo ali, caminhando com Jesus, indo para a sua casa, porque a sua filha estava morta. Naquele momento, aquele homem que estava caminhando com Jesus ainda não estava vivendo o milagre, ainda não tinha visto o milagre acontecer, estava caminhando com Jesus, mas de repente chega aquela mulher com aquele problema incurável, e aí aquela mulher sai da presença de Jesus glorificando e dizendo: Ele me curou. Ah, irmãos, isso foi um refrigério para o coração de Jairo. Eu imagino, irmãos, que Jairo começou a pensar: aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Aconteceu com ela, chegou a vez dela, vai chegar a minha vez. Esse Jesus que curou ela também vai curar minha filha, também vai fazer o milagre acontecer lá em casa. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você já viu o milagre de outras pessoas acontecerem antes do seu, mas não quer dizer que o seu não vai acontecer. O que aconteceu na vida do outro é apenas mais uma base que Deus está te dando para você continuar crendo que vai chegar o seu momento. O milagre que precisa acontecer na tua casa já está sendo projetado por Deus. Você precisa tomar posse pela fé. Quem quer ser uma pessoa de fé aí? Fique em pé. Lamaço e andar a macheia. Pai querido, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer nesta noite, nós queremos declarar que o Senhor é Deus sobre este lugar, queremos declarar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nessa noite, Pai, ensina-nos a crer como aquela mulher creu e recebeu o milagre do Senhor, e recebeu a cura do Senhor, aleluia. Que nessa noite nós possamos crer, que nós possamos colocar a nossa fé em Ti, aleluia, em nome de Jesus, e assim possamos caminhar em direção ao propósito que o Senhor tem para nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, vou pedir a Isadora, dá um recomeço ali para nós. Eu vou pedir para o Gabriel tocar um cântico do André Baladão, que fala: posso crer,